Fala, meu povo! Então, o vídeo hoje é algo bem diferente de tudo que vocês já viram aqui no meu canal. Eu aproveitei a Semana Santa, que acabou de passar, e aí todos aqueles assuntos religiosos, né, a morte de Cristo, e aí eu resolvi fazer um vídeo com a geografia dos apóstolos de Cristo. Então, evidentemente não é um vídeo religioso, eu nem tenho formação para dar aula de religião, mas é um vídeo onde eu vou pegar o destino dos apóstolos, dos 12, para onde eles foram depois da morte de Cristo e onde eles morreram. Então, mesmo não tendo formação religiosa, eu sou formado em geografia, pesquisei e vou mostrar aqui um mapinha de para onde os apóstolos foram após a morte de Cristo. Lembrando que todos esses relatos, eles são muito nebulosos, né? São fatos que ocorreram há 2000 anos atrás e que nem na Bíblia, que é um livro de fé, que é a base do cristianismo, nem na Bíblia tem exatamente o destino de todos os apóstolos. Então são fatos contados oralmente, são cartas, são pequenos fragmentos que nós vamos juntando aí para tentar montar esse mapeamento aí. Então às vezes tem dúvidas se foi naquele local, se foi no outro, no ano de morte de cada apóstolo. O importante é nós termos uma noção de como eles se espalharam e foram disseminando as ideias de Cristo pelo mundo. Lembrando que, mesmo não sendo um vídeo religioso, eu respeito todas as religiões, né, o cristianismo, o islamismo, o budismo, e nós estamos aqui, enquanto professor, dando uma rastreada aí na geografia dessa história, né, que é uma história de fé, né? Então, nós respeitamos a todos que seguem essas histórias de fé e depois a gente faz isso com outras religiões também, com o Maomé, enfim. E eu acho que vai ser muito interessante, primeiro, para vocês conhecerem um pouquinho dos 12 apóstolos, quem são, e os nomes. E depois falarmos um pouquinho aí de geografia. Então eu vou começar por Mateus. Mateus foi um apóstolo muito importante, né? Inclusive ele é responsável por um dos 4 evangelhos que contam a história de Cristo no Novo Testamento, que é uma parte da Bíblia. O Mateus, ele era um cobrador de impostos, então ele era o imposto de renda da época, né? Foi convertido, seguiu Jesus, e aí tudo indica que por volta ali do ano 50 depois de Cristo, ele peregrinou pela Judéia, pela Pérsia e foi morto na Etiópia, né? Os seus restos mortais, segundo consta a tradição, estão em Salerno, na Itália. E o nome Mateus significa presente de Deus. Então são histórias muito importantes que nós vamos pegando aqui significados de cada nome, a geografia e tal, e vamos aprendendo um pouquinho dessa religião maravilhosa que é o cristianismo. Bom, o segundo apóstolo é Pedro, né, que era o mais íntimo de Jesus. Pedro significa pedra. E o Pedro morreu ali por volta de 66 depois de Cristo, ou seja, 30 e tantos anos depois. Ele morreu em Roma, e exatamente onde ele morreu e foi enterrado, mais à frente foram construídos templos que viraram o que é hoje o Vaticano. Então Jesus, né, já havia previsto isso aí, que você é pedra e sobre ti erguerei, o que é hoje o Vaticano. E o Pedro, ele é considerado um dos apóstolos mais importantes, justamente por ter levado o cristianismo à cidade mais importante do mundo naquele momento, que era Roma, junto com Paulo de Tarso. Paulo, ele não está entre os 12 apóstolos iniciais, ele é até considerado um apóstolo, mas provavelmente ele nem teve contato direto com Cristo. Então ele é um apóstolo que veio depois, né, dos 12 mais próximos ali de Jesus. E Paulo é considerado o grande disseminador do cristianismo, uma coisa assim impressionante, a força
que Paulo teve para disseminar a ideia de Cristo, aí com algumas controvérsias, enfim. Mas o Paulo, que não é um dos 12 apóstolos iniciais, ele é considerado também um grande disseminador da ideia. E o Pedro, voltando a ele aí, foi o primeiro bispo de Roma e, consequentemente, o primeiro papa do que viria a ser a Igreja Católica. Foi crucificado, mas pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque na visão dele ele não tinha a honra de ser crucificado como Jesus Cristo. O terceiro apóstolo é André, que significa o homem forte, e é irmão de Pedro, também pescador, também ele era seguidor de João Batista, que era um Messias que veio ali antes de Jesus, inclusive foi quem batizou Jesus Cristo e tal. E ele teria morrido no ano 60 depois de Cristo, na cidade de Patras, ali numa região que se chamava Acaia, que hoje, né, é uma região da Grécia. Então ele teria morrido em um território que hoje é a Grécia. E aí tem um dado interessante. Segundo uma lenda escocesa, o André St. Andrews, na língua inglesa, ele teria, seus restos mortais teriam chegado à Escócia e estariam enterrados na Escócia, e como o André teria sido crucificado em uma cruz em formato de X, a bandeira da Escócia é uma homenagem a Santo André, ou St. Andrews. E a bandeira do Reino Unido, que tem uma mistura ali de bandeiras da Inglaterra com a Escócia e da Irlanda, também tem o X da marca do St. Andrews. Então é a geografia entrando na fé, ou a fé entrando na geografia e vice-versa. Muito interessante isso. Outro apóstolo muito importante foi João. Dizem, né, que João era o apóstolo mais querido de Jesus Cristo. João significa o Senhor é misericordioso. Ele teria morrido ali por volta do ano 100. Então foi um dos que mais viveram, possivelmente morto por causas naturais, o que é muito raro, já que quase todos os apóstolos foram duramente perseguidos, tiveram mortes horríveis justamente por lutarem ali pela disseminação das ideias de Jesus Cristo, que eram ideias de paz, de amor, né? E nem sempre a ideia de paz e amor ela é compreendida, principalmente pelos tiranos. Ele era o apóstolo mais jovem, então na época de Cristo ali provavelmente tinha 20 anos. Ele era filho de Zebedeu e irmão de Tiago, que vai ser o nosso próximo personagem aqui. E o João teria morrido no que hoje é a Turquia, em Éfeso, e ele é muito importante porque ele é responsável também por um dos 4 evangelhos da Bíblia, né? É Mateus, João, Lucas e Marcos, que são os outros 2, não são apóstolos desses 12 iniciais aí. Eles tinham contatos e tal, mas eles não estão entre os 12. Então, João é um dos apóstolos mais importantes. E aí vem o irmão dele, que é Tiago, chamado de Tiago Maior, porque tem um outro Tiago que nós vamos abordar daqui a pouquinho. Não Tiago Maior por ser maior do que ninguém, é por ser o mais velho. E o Tiago Maior tem uma história muito interessante, que ele morreu pouco mais de 10 anos depois de Cristo, em 44, provavelmente, e ele foi decapitado porque ele pregava ali em Jerusalém e tal. E o que consta na tradição, o seu corpo teria sido levado para a Espanha, por onde ele já havia passado também, pregando ali na Península Ibérica, e hoje nós temos lá a Catedral de Santiago de Compostela, que faz parte ali de todo um circuito, né, de fé, e foram descobertos lá embaixo da Catedral de Santiago de Compostela um cemitério cristão do século I. Então pode ser que seja realmente verdadeiro que o corpo dos restos mortais de Tiago estejam ali na Espanha, onde realmente você tem uma multidão ali de seguidores, de
de pessoas que fazem o caminho de Santiago de Compostela, que é um caminho de meditação, de contemplação, de oração, de observação da natureza, já foi tema no meu Instagram, enfim, uma história bem interessante. E o Felipe é o nosso sexto apóstolo, significa amigo dos cavalos, e teria morrido ali por volta do ano 80 em Mierápolis, na Frígia, e seus restos mortais estariam hoje em Roma. Roma tem a cripta dos 12 apóstolos, lá estão restos de vários dos apóstolos de Cristo. Eu não falei do João, né, passou batido aí, mas o João, os restos mortais deles são indefinidos, não foram encontrados porque, como ele morreu em Éfeso, a cidade depois foi invadida pelos turcos, né, pelo Império Turco-Otomano, e aí os restos mortais dele teriam sumido. Aí nós temos Bartolomeu, que significa filho de Ptolomeu, e aí tem até uma discussão sobre isso, né? É um significado meio estranho, né? Filho de Ptolomeu. Isso talvez seja uma referência à sua família. Então, segundo estudos, o nome dele seria Natanael, né? E não Bartolomeu. Bartolomeu seria só um referencial ao seu pai. Mas enfim, Bartolomeu ou Natanael teria morrido ali por volta do ano 100. Ele peregrinou ali pelo Cáucaso e teria morrido em Albanópolis, onde hoje é a Armênia. E seus restos mortais estariam em Benevento, na Itália, assim como também algumas partes em Roma. Então hoje o corpo, os restos mortais dele estariam na Itália. E foi açoitado até a morte, porque realmente, como eu disse antes, os apóstolos eles eram muito perseguidos, né? Eles estavam trazendo ali uma mensagem que era revolucionária para a época. Outro apóstolo foi Simão, sabe-se pouco sobre ele, né? Inclusive o Pedro se chamava Simão, ou se chamava Simão Pedro, tem uma dúvida também. Esse é Simão mesmo, continuou Simão, ele que significa aquele que ouve Deus, teria morrido ali entre 70 a 100 depois de Cristo, em Pártia, que era um império muito poderoso na época, que hoje é o Irã. E o seu corpo foi cerrado ao meio, né, um final trágico, como já era esperado, né, dos seguidores de Cristo, né, sofreram muito, e seus restos mortais hoje estão em Roma. E temos também o Tomé, né? Esse eu quero ver para crer, né? Que significa gêmeo. Teria morrido ali por volta de 50 e 70. Hoje ele é muito prestigiado, né? O São Tomé, porque apesar de ele ter algumas dúvidas, né? O tempo todo questionar ali, será que vai dar certo, será que não vai? E ter a questão de quando Jesus ressuscitou, ele falou, não, eu preciso ver para acreditar, e Jesus realmente apareceu para ele, segundo a tradição cristã. Ele foi um homem muito bom, hoje muito venerado, né, o São Tomé, e teria morrido na Índia. Olha onde que ele chegou, hein? Possivelmente ou por um golpe de lança ou de flechada, né, a mando do dominador lá da região, que era um reino hindu, enfim. E os seus restos mortais estão em Ortona, na Itália, atualmente. Outro apóstolo é Tiago, só que aqui é o Tiago menor, filho de Alfeu, né, diferente do outro, que era Tiago maior, aí é questão meramente de idade. Ele teria morrido ali entre o ano 44, 45, né, a 60, apedrejado também, ou em Jerusalém, ou, segundo algumas alternativas, no Egito. Os seus restos mortais foram para Constantinopla, né, e depois foram para Roma. O que vocês têm que entender é que são histórias milenares. Então é natural que existam dúvidas e que o corpo, os restos mortais deles tenham passado por 2, 3 lugares ao longo da história. E aí, para finalizar, temos 2 Judas. O primeiro
super venerado, super famoso, tem vários fiéis no mundo, que é o nosso querido Judas Tadeu, também conhecido como Lebeu. Ele deu um azar histórico aí, né, de ter pego o nome Judas. Então, algumas passagens da Bíblia fazem questão de desassociá-lo do próximo Judas, que é o Iscariotes. Esse Judas Tadeu, um homem magnífico, e ele teria morrido ali entre o ano 70 e 90. Aí existem controvérsias também, ou na Pártia, né, onde hoje é o Irã, foi a Pérsia no passado, ou no Líbano, né, a região ali que está hoje acima de Israel, onde em Israel se passou toda a história de Cristo. Seus restos mortais também estão em Roma. E por fim, né, deixei para o final aí, de propósito, é o Judas Iscariotes, que tem talvez a história mais controversa da Bíblia, né? Foi o apóstolo que traiu Jesus, né, por alguns punhados aí de moeda, e ele, arrependido, teria se enforcado em Jerusalém logo após a traição, logo após o que ele percebeu que ele causou, né, que foi todo o martírio de Jesus Cristo. Então ele teria morrido ali no ano 33 em Jerusalém. Então eu acredito que tenha sido muito saudável, muito salutar conhecer os 12 apóstolos. Depois até vieram outros, né, como eu citei, Paulo de Tarso, o Matias, que foi o substituto de Judas Iscariotes, mas aí já escolhido pelos próprios apóstolos e tal, já não foram os 12 iniciais. Então eu acredito que tenha sido uma aulinha bem legal, uma geografia misturada ali com fé, respeitando todas as religiões, todos os credos, e eu acho que a fé ela é muito importante para guiar a nossa vida. A fé, quando ela é de coração, ela é muito bem-vinda. Demorou? Fica com Deus todo mundo. Abraço do Cleminho.